Bom dia, queridos irmãos e irmãs da nossa família. Estamos aqui hoje mais um dia para nós continuarmos em nossa devocional diária, com mais uma porção da palavra do Senhor, da sabedoria do Senhor, crescendo juntos para a glória do Senhor. Vamos continuar aqui no capítulo 3 de Mateus, a partir do versículo 31. Hoje nós vamos ler duas parábolas que são bem pequenas, mas que eu quero ligar uma na outra para nós entendermos o propósito que o Senhor estava falando e contando essa parábola. Diz assim: outra parábola lhe propôs dizendo: o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescia e é maior do que as hortaliças, e se fez árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Depois ele continua aqui no 33 dizendo: disse-lhe outra parábola: o reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Essa primeira parábola aqui do grão de mostarda, quando nós vamos olhando, ele está dizendo: o reino de Deus é como um grão de mostarda que o homem plantou, e esse grão germinou e se tornou a grande árvore, sendo uma pequena semente. Quando ele diz que era a menor semente, querido, talvez nós podemos olhar, hoje nós encontramos sementes menores do que a de mostarda. A semente de mostarda é bem pequena, mas tem sementes que podem ser menores ainda, que é a de morango, um exemplo disso. Mas há de convir, nós temos que entender, querido, que nós estamos falando há 2000 anos atrás, e naquela região não havia outra semente menor do que aquela. Então aquela era a menor semente. E tem algumas qualidades de mostarda também, diferentes tipos de mostarda, que umas têm uma semente menor do que a outra. Então naquela região, naquele momento, aquela semente era a menor de todas as sementes. Então Jesus não estava se contradizendo, ele estava dizendo a verdade para aquela realidade daquele tempo. Mas o que ele queria dizer nessa mensagem aqui? Que aquela pequena semente, querido, que aquela pequena semente, quando plantada, ela se tornava grande, ela crescia, ela se desenvolvia e dava galhos e flores. Então, assim o reino do céu, ele começa em pequena proporção, pequena semente. Onde ele é plantado, ele tem que se multiplicar. Jesus começou o ministério dele, querido, sozinho. Só ele começou a lançar, logo ele tinha 12, logo começou a se multiplicar e cresceu o número. Depois dos 12 se multiplicou e a igreja cresceu, e é a igreja que se expandiu nos dias de hoje. Então, uma pequena semente, basta um crente, basta você, um só, levando essa palavra aonde você for e semeando essa palavra, ela vai se multiplicar e vai crescer. E ela vai dar ela vai crescer e ser lugar. Depois ele diz que muitas aves do céu vêm voando e vai pousar naquele lugar. Essas aves representam as pessoas que estão aí perdidas, vagando, querido, voando sem rumo, sem destino. Mas quando aquela semente é plantada e ela começa a germinar e crescer, ela vai desenvolver de tal modo que vai ter lugar para que essas aves, essas pessoas que estão perdidas vagando, vai encontrar pouso ali, vai encontrar descanso ali, vai encontrar ali um abrigo naquele lugar, sentar naquele lugar, para que possa haver descanso e tratamento, para que elas possam ouvir a palavra do Senhor, essa semente que foi lançada e gerou frutos. Então, o propósito, querido, do reino dos céus, dessa semente, dessa pequena semente, mesmo um crente sendo um só, sozinho, mesmo um cristão sozinho, ele chegar em algum lugar, plantar essa palavra do Senhor, que é essa semente, lançar ela vai germinar. Então no início ela pode parecer tão pequena, querido, e ela vai se desenvolvendo, logo ela se torna uma grande igreja. Um exemplo disso, um testemunho disso somos nós. Começamos na cozinha de casa, poucos irmãos, pouquinhas pessoas, começamos a fazer um culto naquele lugar, pregando a palavra. Eu comecei pregando para minha esposa, filhos e 2 ou 3 pessoas ali junto. Começamos pouquinho ali, mas a palavra foi lançada.
Se nós tivéssemos desanimado lá no início, querido, essa semente tinha se tornado estéril. Mas graças a Deus ela tem crescido, e hoje é a igreja que nós estamos aqui. Então, esse é o propósito. Basta um cristão semeando esta semente, que é a palavra do Senhor, nessa terra, e ela vai germinar e dar uma grande árvore, que muitas pessoas que estavam vagando, voando por aí, elas vão encontrar abrigo ali naquele lugar, vão encontrar descanso naquele lugar. E a palavra ela vai gerar conforto para essas pessoas. Queridos, muitas pessoas hoje estão aí voando, vagando de um lado para outro, correndo de um lado para outro, procurando alívio, porque a alma está ferida, está machucada, está sem rumo e sem direção. Estão precisando encontrar um lugar que traga uma palavra de ânimo. Eles não estão precisando de acusação, não estão procurando alguém para jogar sobre eles o fardo que eles já estão vivendo. Querido, todos estão vivendo esse momento difícil da vida deles, estão vivendo essa vida de pecado no mundo, já sabem que estão vivendo, já estão sofrendo com aqueles fardos, eles não precisam de acusação, eles estão precisando de uma mão amiga, de uma pessoa para estender as mãos e para ajudá-los, Essas pessoas estão vagando como esses pássaros que o Senhor Jesus diz, vagando, voando por aí, procurando descanso, procurando um lugar que eles possam pousar e encontrar alento naquele lugar. A igreja é um lugar de alento, igreja. A igreja é um lugar de acolhimento, de tratamento e de cura das feridas dessas pessoas, não de julgamento. Então você, querido, se você tem julgado alguém, se você tem apontado o dedo para alguém, você tem tratado alguém com julgamento, eu convido você hoje a começar a mudar as suas atitudes, porque é isso que Jesus está dizendo aqui. Você é uma igreja, você tem sido essa igreja, essa árvore de mostarda com galhos vistosos para que essas aves perdidas possam assentar ali naquele lugar e achar descanso e achar alento naquele lugar. Você tem sido uma pessoa que tem levado alento às pessoas. E na outra parábola que ele diz, essa mulher que pegou o fermento e escondeu e colocou em três partes de farinha, em 3 medidas de farinha. Quando ela colocou nessas 3 medidas ali, misturou, querido, esse fermento se multiplicou. Esse fermento, querido, somos nós. Que é claro que Jesus mostra que em alguns outros lugares da Bíblia fala de fermento como ruim. O fermento ruim que vai levedar toda a massa. Sim. Aqui nós podemos encontrar, ele usou o exemplo de várias maneiras, o fermento é usado de várias maneiras, como os pássaros também são usados, também dizendo como espírito. Em Apocalipse usa os pássaros como espíritos malignos que pousam naquele lugar. Mas eu creio que Jesus estava usando aqui neste momento, dando um exemplo também de um reino do céu, uma coisa boa, como esse fermento de algo bom. Que esse fermento, mesmo uma pequena parte, colocado numa maior parte de farinha, ele vai se multiplicar. Então, querido, nós temos que, onde nós entrarmos, onde nós formos, temos que multiplicar essa palavra do Senhor. Querido, lançar essa palavra, nós temos que fazer a diferença. Esse fermento, uma pequena parte de fermento nessas 3 medidas de farinha, multiplicou a massa cresceu e ela se tornou os pães, que os pães é um alimento muito usado até hoje na mesa das pessoas. Então, queridos, esse é o propósito de nós fazermos essa diferença onde nós formos, que seja como semente lançada, que seja como fermento aqui, os exemplos que Jesus está dando, mas que onde cair essa semente, esse fermento, venha causar uma multiplicação, venha causar um alento nas pessoas. Queridos, nós temos que ser a diferença e fazer a diferença. Jesus dá vários exemplos, como o sal da terra, ser o sal, ser a luz. E quando ele diz, olha, vocês têm que ser essa diferença, têm que fazer essa diferença. E cada um de nós, queridos, temos que fazer a nossa parte, como servos do Senhor, como cristãos, levando essa palavra, levando a cada pessoa, querido, e fazendo a diferença onde nós formos. Então, querido, você tem lançado essa semente, mesmo essa semente parecendo pequena, às vezes você está fazendo uma pequena obra, não, mas isso aqui eu estou vendo está muito pequeno, uma pessoa, você está pregando para alguém, uma pessoa, querido, basta uma pessoa. Certa vez eu vi um testemunho de um pastor,
acostumado a pregar para multidões, não me lembro o nome dele agora, acostumado a pregar para multidões e grandes lugares e várias pessoas vindo à frente, aceitando Jesus e reconciliando com o Senhor Jesus. Mas ele foi convidado para chegar numa cidade, para pregar numa cidade. E ele foi pregar nessa cidade, uma multidão muito grande. Pregou uma palavra, sentiu a presença do Senhor, uma obra grande ali naquele lugar, mas quando ele fez o apelo, querido, uma pessoa veio à frente aceitando Jesus. E naquele momento, ele como homem, ele conta que ele ficou frustrado. E ele pensou, gente, eu estou acostumado com milhares de pessoas vindo aqui na frente, muitas pessoas. E hoje, depois de uma pregação como essa, veio uma pessoa. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo nesse momento? Ele como homem, como ser humano, ficou frustrado naquela hora, foi embora, não entendendo. Orou ao Senhor, glória a Deus. Depois ele continuou fazendo essas cruzadas evangelísticas e várias pessoas aceitando Jesus, reconciliando com Jesus. Mas aquilo ficou marcado no coração dele, porque nas outras, antes e depois, acontecia tudo isso. Mas naquela, exatamente naquela, uma pessoa só. E passou alguns anos, se passaram anos ali, e ele foi convidado de novo para aquele lugar. E ele voltou ali para pregar naquele lugar, e sentado ali naquelas cadeiras, esperando o momento que ele ia pregar, e de repente o pastor daquele lugar aí falou para ele, pastor, eu quero testemunhar para você. Ele disse, como assim? Pode falar. E aquele pastor daquela igreja, ele diz, olha, o senhor lembra quando o senhor veio aqui da última vez? Eu falei, lembro sim. Eu falei, pois é, a última vez que o senhor veio só uma pessoa na frente? Eu falei, pois é. Eu não entendi aquilo, por que só uma pessoa? Eu falei, pois é, hoje eu quero dar o testemunho para o senhor. O senhor está vendo essa pessoa que vai, um dos preleitores que vão pregar aqui hoje? Sim. Eu falei, sim, são um dos pastores que vão estar ministrando aqui hoje. É aquela alma que se converteu naquele dia e hoje está pregando o evangelho. Aquele momento, o pastor veio entender que uma pessoa, e o pastor ainda concluiu, e ele prega e multidões estão se rendendo ao Senhor pelo testemunho dele. Aquele pastor ficou maravilhado naquele momento e falou, Jesus, eu não tinha entendido naquele dia, como homem fiquei triste, mas hoje eu estou entendendo a obra maravilhosa que o Senhor operou e está operando. Então, querido, não desista de ninguém. Uma pessoa que você ganha para o Senhor Jesus, que você alcança para Jesus, ela pode fazer um estrago no inferno e vai mudar milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Então, querido, lance a semente. A nossa responsabilidade é de lançar a semente, ainda que você pense que seja menor, mas lance a semente no coração das pessoas, que quem sabe essa pessoa que você lançou essa semente, ela vai germinar, ela vai se tornar uma grande árvore, muitos pássaros, pessoas perdidas, vão vir encontrar descanso na vida dessa pessoa, através da vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Guarde essa mensagem no teu coração, guarde essa palavra no teu coração. Saiba que o Senhor Jesus, querido, ela está trabalhando com você. Eu creio que essa mensagem vai impactar o teu coração, vai tocar. Ainda que uma pequena mensagem, mas eu sei que ela pode fazer uma grande obra na sua vida e através da sua vida. Que Deus abençoe você grandemente nesse dia, querido, em nome de Jesus. Guarde ela e multiplique isso, querido. Compartilhe esse vídeo. Lance no coração de alguém, quem sabe essa mensagem que você recebeu hoje vai fazer um grande efeito na vida da pessoa. Que essa mensagem seja uma semente na vida de outros. Em nome de Jesus. Pai, eu louvo a Deus, Pai, pela vida do meu irmão, da minha irmã. Eu glorifico pela vida deles, Pai. Que o Senhor multiplique, que o Senhor abençoe cada dia. Que eles possam ser, Senhor, instrumento nas tuas mãos para semear na vida de outras pessoas. Eu declaro agora essa palavra, crendo nesta mensagem. Eu quero te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe você e até amanhã nós estaremos juntos aqui novamente para continuar nesse propósito em nome de Jesus. Fique na paz.